Em algum momento nos últimos 20 anos, expor o corpo na internet virou sinônimo de liberdade. Mostrar mais virou coragem, provocar virou confiança e qualquer mulher que questionasse isso era imediatamente rotulada de reprimida, conservadora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que a cultura nunca te fez. Se tudo isso é liberdade, por que a geração de mulheres mais exposta da história nunca se sentiu tão vazia? Os números de depressão em mulheres jovens nunca estiveram tão altos. A insatisfação corporal e a busca por validação nunca foi tão insaciável. Isso não é coincidência, é consequência. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que a cultura escondeu de você. Eu preciso ser honesta sobre algo pessoal antes de continuar. Eu vivi isso por dentro. Houve um período da minha vida em que eu acreditei completamente nessa narrativa, que mostrar o corpo era poder, que a atenção era valor e que quanto mais olhares eu atraísse, mais eu valia. E eu era boa nisso. Conseguia curtidas, conseguia aquela sensação momentânea de ser vista. Mas existe uma diferença brutal entre ser vista e ser enxergada. Ser vista é ser consumida, é ser objeto de um olhar que passa para o próximo conteúdo 30 segundos depois. E ser enxergada é ser reconhecida como uma pessoa com identidade, como alguém que importa além da superfície. E eu passei anos sendo vista, nunca sendo enxergada. A cultura não só permitiu isso, ela me convenceu de que era exatamente o que eu deveria querer. Vamos falar sobre o maior golpe que a cultura aplicou nas mulheres nas últimas décadas: o sequestro da palavra empoderamento. Empoderar significa dar poder genuíno, poder real, um poder que não depende de ninguém para existir, que não evapora quando o algoritmo muda ou quando os olhares se voltam para outra direção. O que foi vendido como empoderamento é exatamente o oposto disso. É dependência emocional de validação externa disfarçada de autoconfiança. É aprisionamento ao olhar alheio com estética de libertação. É construir senso de validade sobre algo que você não controla, a reação de outras pessoas ao seu corpo. Se você só se sente poderosa quando recebe atenção, você não tem poder, você tem dependência. A Organização Mundial da Saúde documentou algo que deveria estar em todo o debate sobre empoderamento feminino. Na última década, exatamente o período em que a cultura da exposição explodiu nas redes, a depressão e a ansiedade em mulheres jovens aumentou 25%, uma década no qual as mulheres nunca se expuseram tanto e nunca sofreram tanto. Isso não é empoderamento. É o resultado de um sistema que lucra mantendo mulheres em uma busca infinita por validação que nunca sacia. Naomi Wolf passou anos estudando como a indústria da beleza usa padrões estéticos não para libertar mulheres, mas para controlá-las. E ela chegou a uma conclusão que a cultura faz questão de silenciar: insuficiência permanente. Esse é o mecanismo. Você nunca é suficiente do jeito que está. Sempre precisa mostrar mais, fazer mais, provocar mais. E quanto mais você busca, mais dependente você se torna de reação alheia. Isso não é liberdade. É uma definição de prisão com estética de libertação. Agora eu preciso te devolver algo que foi roubado de você: a palavra sensualidade. Antes que a cultura sequestrasse e a confinasse em uma esfera exclusivamente sexual, sensualidade tinha um significado completamente diferente e muito mais rico. Essa palavra vem do latim sensualitas, derivada de sensus, que significa sentido. Sensualidade original não era sobre sexualidade, era sobre qualidade de presença que envolve e agrada os sentidos de uma forma holística. Era sobre magnetismo genuíno que emana de uma mulher completamente presente. E eu vou te dar alguns exemplos. Uma música que te envolve completamente, que faz o seu corpo relaxar, que toca em algo profundo. Isso é sensualidade. Um perfume que fica na memória de quem passa por você, uma voz que transmite calma, confiança simultaneamente, a graça natural no movimento, uma fluidez genuína que vem de uma mulher que está confortável no seu próprio corpo. Tudo isso é sensualidade e não tem nada a ver com exposição. Mas a cultura pegou esse conceito multidimensional e rico e reduziu a um único significado. Quanto mais você mostra, mais sensual você é. Quanto mais você provoca, mais poderosa você é. Mas o real magnetismo não vem de exposição, e sim de presença autêntica. Roger Scruton dedicou uma obra inteira a estudar sobre beleza e ele
chegou a algo que contradiz completamente a lógica das redes sociais. A beleza verdadeira não está na superfície, ela está em ordem interior que transborda para fora. E essa ordem, essa coerência entre quem você é por dentro e como você se apresenta por fora é o magnetismo mais poderoso que existe. Você já encontrou uma mulher que não necessariamente era a mais chamativa da sala, mas havia algo nela que ficava com você? Uma presença que você não conseguia explicar, mas também não conseguia ignorar? Isso é sensualidade no seu sentido original. E ela não precisa de exposição para existir. Agora, eu vou te contar uma distinção que a cultura trabalha ativamente para apagar. A diferença entre ser admirada e ser consumida. A admiração é duradoura. Ela reconhece valor que vai além do visual imediato. Quando alguém te admira genuinamente, vê a sua inteligência, vê a sua disciplina, a sua força, os seus valores. E essa admiração, ela se aprofunda com o tempo, porque está fundamentada em um conteúdo real. O consumo é efêmero. É uma reação instintiva a um estímulo visual que não reconhece a pessoa por trás da imagem. É como qualquer consumo, satisfaz momentaneamente e depois desaparece. E uma pergunta que ninguém quer fazer é: você quer ser admirada ou quer ser consumida? Porque as duas experiências parecem iguais no momento. Ambas geram atenção, ambas geram reação, mas produzem resultados completamente diferentes. Apenas uma palavra de diferença, mas essa é a diferença entre ser vista como uma pessoa integral e ser reduzida ao objeto visual. E sabe o que a cultura esconde desse debate? Quando você escolhe objetificação, mesmo que voluntariamente, mesmo que conscientemente, você está treinando as pessoas ao seu redor a te ver dessa forma. Você está estabelecendo o nível de respeito que vai receber. Não porque você não merece mais, mas porque você comunicou que esse é o nível que você aceita. Diana Crane pesquisou durante décadas como o vestuário constrói identidade. E ela documentou algo que ressoa além da moda. Suas escolhas estéticas não são neutras. Elas estão comunicando uma narrativa ativa sobre quem você é. A questão não é, posso usar isso? A questão é, o que isso está dizendo sobre mim? E o mais importante, isso está alinhado com quem eu realmente sou? Mas então, como você aplica isso? Eu não quero que você vire uma santinha e adote um código de vestimenta rígido. Ou comece a rejeitar tudo o que você entende como beleza e feminilidade. Eu quero que você torne as suas escolhas conscientes em vez de automáticas. Eu vou te dar um exemplo meu. Tem uma pergunta que transformou a minha relação com a estética. É uma pergunta simples o suficiente para você se fazer toda manhã. O que eu quero comunicar hoje? E não o que vai gerar mais curtidas, não o que vai provocar mais reação, mas sim o que reflete quem eu sou e o que eu valorizo. Quando você faz essa pergunta consistentemente, algo muda. Você para de seguir tendências cegamente, para de se vestir para o feed e começa a se vestir para você, para expressar sua identidade e não para consumo alheio. A Edith Stein também escreveu sobre desenvolvimento feminino, mas ancorado na verdade e na dignidade. E ela articulou algo que vai contra tudo o que a cultura contemporânea prega. Você não pode construir identidade sólida sobre aprovação externa. Não pode construir autoestima real sobre número de curtidas. Não pode construir valor genuíno sobre reação ao seu corpo. E tudo que é externo pode ser tirado. O valor real vem de dentro. Vem da coerência entre quem você é e como você se apresenta. De escolhas que honram a sua totalidade. E não apenas de escolhas que geram clique. E o paradoxo que a cultura nunca vai te contar é que quando você para de buscar atenção através de exposição, quando você cultiva presença real, dignidade genuína, uma identidade sólida, você se torna magnética. Não para olhares passageiros, mas para admiração duradoura. A mulher que não precisa provar nada através do corpo é a mulher que todo mundo nota. Não porque está gritando por atenção, mas porque tem algo que a maioria perdeu: presença real. A cultura passou décadas convencendo mulheres de que exposição é poder, que atenção é valor, que quanto mais você mostra, mais você vale. E os resultados estão documentados: depressão alta, insatisfação corporal generalizada, busca por validação que nunca sacia. Isso não é liberdade. Liberdade real é não precisar de aprovação externa para saber o seu valor. É se mover pelo mundo com presença autêntica que não depende do olhar de ninguém para existir. Isso se constrói com consciência, com escolhas deliberadas, com disposição para nadar contra uma corrente cultural muito forte. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem uma conversa com esse nível de profundidade. Te vejo no próximo vídeo.